queridos alunos do 4º ano, como que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Então, estão preparados para a nossa aula de hoje? Mais uma aula de língua portuguesa para a gente aprender muita coisa. Vamos estar juntos aqui durante esse tempo e que seja um tempo de qualidade, um tempo de aprendizado, onde eu e você possamos aproveitar cada segundo desse momento. Então, preparados? Vamos então comigo? Então vem cá, vamos lá que a gente vai começar, tem muita coisa para fazer e eu já quero desejar para você as minhas boas-vindas. Você que está assistindo a nossa aula hoje, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Sou a professora Denisa, vamos estar juntos hoje nessa aventura de descobertas. Então vamos lá? Lembrando o seguinte, gente, nossa aula é de língua portuguesa, tá bom? Do 4º ano. E a nossa habilidade aqui, nossa primeira habilidade a ser explorada, uma habilidade que nós vamos aí adquirir ou aperfeiçoar, é localizar informações explícitas em um texto. É muito interessante essa habilidade porque ela vai nos ensinar o seguinte, nós precisamos ler o texto com atenção, compreender a pergunta que está sendo feita, voltarmos ao texto para, enfim, encontrarmos a resposta. E a informação explícita, você já sabe, ela sempre vai estar à mostra, escrita dentro do texto. Nossa próxima habilidade é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Para isso, gente, a gente pode pensar um pouquinho, né? Porque nós temos uma certa vivência, uma certa experiência, conhecemos palavras, expressões. Também podemos conversar com alguém, perguntar para alguém, podemos também até pesquisar na internet ou no dicionário. Então, vamos continuar? E nossa próxima habilidade é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, tá bom? O material gráfico diverso, a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais detalhes sobre essa parte aí que vem com o nosso gênero textual da semana. Olha só, nós temos um gênero textual da semana que na verdade é uma revisão, gente. Nós já vimos esse gênero textual no ano passado, em 2020, e agora a gente vai retomar esse gênero, rever suas características, rever várias coisinhas que nós já aprendemos, só para a gente firmar mesmo na nossa mente, tá bom? E o gênero textual é aquele que vocês amam, gente. História em quadrinhos. Quem é que não gosta de uma boa história em quadrinhos, de dar boas risadas, de aprender tantas coisas com esse gênero, não é? Então vamos lá. Nosso primeiro momento você já sabe qual é. É a hora da leitura. Aquele momento maravilhoso onde eu e você podemos ler, podemos refletir, podemos aprender coisas novas. Então vamos lá? Eu trouxe para você mais um livro da coleção Quando Me Sinto, da Tracy Moroni. E o nosso título hoje é Quando Me Sinto Triste. E aí, gente, quem já passou por essa emoção, por esse sentimento de tristeza, né? Aquele momento que você não tá legal. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse sentimento, sobre essa emoção, tá bom? Então vamos começar? Olhe na tela para a gente fazer a leitura do nosso texto. Quando estou triste, sinto-me como se alguém tivesse tirado todas as cores, as coisas que me rodeiam, como se tudo fosse cinzento, triste, assolado. Quando estou triste, apetece-me chorar e chorar. Chorar tanto até fazer um rio. Apetece-me ir para a cama e cobrir a cabeça com os cobertores e ficar lá até a tristeza me passar. Algumas coisas deixam-me mesmo muito triste. Quando ouço o pai e a mãe a discutirem, quando fico doente e não me sinto bem. É natural sentirmos-nos tristes, mas falar com alguém sobre a nossa tristeza pode fazer-nos bem. Partilhar os teus sentimentos pode fazer com que te sintas melhor. Quando me sinto triste, tento ser simpático e delicado comigo mesmo. Gosto de ficar num banho de espuma quentinho.
ouvir a minha música preferida. Por vezes, basta-me estar com os amigos e com a família para me sentir melhor, mesmo que não me apeteça falar. Mas o melhor de tudo é quando uma pessoa simpática me dá um abraço e diz: não te preocupes, tudo isso vai passar. Olha que história linda, não é, gente? Olha que interessante você ter aí essa autonomia para entender o que você está sentindo e ter decisões positivas a respeito dessa emoção. Nós sabemos que a tristeza é um mal que muitas vezes quer tomar a nossa vida, mas nós não podemos fazer disso uma rotina. Para isso, o nosso amigo Coelhinho nos dá algumas dicas. Cuidar de si mesmo, procurar estar com os amigos e familiares, ouvir músicas que você gosta, tentar relaxar um pouquinho. São dicas para espantar a tristeza de vez. Então, combinado aí na hora de tratar e trabalhar suas emoções? Lembre-se sempre de estar rodeado de pessoas que gostam de você, que estão sempre dispostas a estar aí alegrando o seu coração. Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei muito. Então vamos lá, gente, para o nosso momento da nossa aula de língua portuguesa, começando com o nosso gênero textual, História em Quadrinhos. Eu confesso para vocês que esse gênero é um dos meus preferidos desde a minha infância. E lá com os meus 6, 7 anos, eu já gostava de história em quadrinhos, já pegava aí revista de primo, de amigo. Papai e mamãe também trazia revista para mim e eu sempre gostei. Agora a gente vai ver esse gênero aí nos detalhes em que a gente precisa aprender. Na verdade, a gente vai revisar, não é? Então vamos lá? Olha só, pessoal. História em quadrinhos. Também você pode encontrar, ao invés dessa expressão história em quadrinhos, você pode encontrar as palavrinhas, aliás, as letras HQ, que são a abreviatura dessa expressão, história em quadrinhos, tá bom? Então, quando você vê aí em algum lugar as letrinhas HQ juntas, geralmente vai estar aí significando a expressão história em quadrinhos. O que é uma história em quadrinhos, pessoal? É uma narrativa que se utiliza de desenhos e textos dispostos em sequência. Por isso que é chamada em quadrinhos, né? Porque a história é colocada em quadros e eles têm uma sequência que você deve aprender a ler para que você faça a leitura e entenda a história, tá bom? Então vamos continuar? Vamos ver aqui algumas características das histórias em quadrinhos. Uma primeira característica que a gente já conheceu ali no nosso conceito do gênero é que a história em quadrinho é um texto narrativo. Ou seja, é um texto que vai nos contar uma história. Então, pessoal, a história em quadrinhos, ela também é organizada em quadros, como eu já falei anteriormente, né? Por isso o nome aí do nosso gênero, História em Quadrinhos. Por quê? Porque é um gênero textual onde a narrativa ela é organizada em quadrinhos, em pequenos quadros, onde se desenvolve toda a narrativa, tá bom? Vamos lá? A história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas possuem linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, linguagem verbal é aquela linguagem onde nós utilizamos, onde nós podemos ver a utilização de palavras, tá bom? Frases, não é? Pontuação, todos esses recursos fazem parte da linguagem verbal. Mas nós não temos apenas a linguagem verbal como recurso nas histórias em quadrinhos. Nós temos também a linguagem não verbal. E aí é onde entra todos os recursos gráficos, que podem ser desenhos, símbolos ou até mesmo aí umas letrinhas, uns sinais de pontuação, como a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula, tá bom? Vamos lá. As histórias em quadrinhos, elas apresentam diversos recursos gráficos, que foi o que eu acabei de falar para você, tá bom? E a gente vai conhecer isso em detalhes. Vamos continuar?
Onde nós podemos encontrar a história em quadrinhos, gente? Onde é que nós podemos encontrá-las? Aonde é que nós vamos encontrar esse gênero textual? Bom, nós podemos encontrar as histórias em quadrinhos nas revistas, aquelas revistas que nós chamamos aí de gibis, revistinhas ou revista em quadrinhos, tá bom? E aí, gente, tem revista para todos os gostos. Tem revista aí da Turma da Mônica, do Mickey, também tem revistas que muita gente grande, adulto, gosta. Por exemplo, as revistas da Marvel, que trazem as histórias dos heróis, as revistas da DC Comics. Você sabia que aqueles filmes que você assiste no cinema ou na sua casa, Capitão América, Homem de Ferro, Super-Homem, na verdade, todos eles vieram das histórias em quadrinhos, dos HQs. Então, gente, é dali que vem todas aquelas histórias legais que você gosta de assistir na sua casa ou no cinema. Então, vamos continuar? Onde mais nós encontramos as histórias em quadrinhos, além das revistas, né? Nós podemos encontrar também, gente, nos livros didáticos, como forma de ensinar-nos sobre esse gênero. Então, geralmente, aí você pode ter aí um livro de língua portuguesa na sua casa e você pode encontrar uma história em quadrinhos que vai vir logo antes, na verdade, de uma atividade para você interpretar o texto, responder algumas perguntas sobre a própria narrativa da história. Então, nos livros didáticos, claro que nós não vamos encontrar muitas histórias em quadrinhos, mas nós podemos encontrar alguns recortes delas, tá bom? Além disso, hoje em dia nós também podemos encontrar histórias em quadrinhos na internet. Pessoal, se a gente liga aí, acessa aí alguns canais aí, por exemplo, canais de vídeo, eu gosto muito de ver alguns canais onde você observa que as histórias em quadrinhos elas vão sendo lidas por algumas pessoas e é muito interessante, gente. Então, história em quadrinhos hoje está na internet, está também nas revistinhas em quadrinhos e às vezes está até aí no seu livro de língua portuguesa, é só você procurar direitinho. Então, vamos continuar, pessoal. Elementos das histórias em quadrinhos. Gosto muito dessa parte porque é aqui onde a gente vai ter mais contato com aqueles recursos gráficos que a gente falou agora há pouco, tá bom? Então vamos lá? O primeiro elemento e um dos mais importantes que caracterizam a história em quadrinhos são os balões de fala. Ai, que legal, gente, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, tá bom? Também temos um outro recurso muito legal que são as interjeições. Vamos continuar? Temos também as onomatopeias. Olha que palavra diferentona. Vamos falar comigo aqui rapidinho? Onomatopeia. Não é centopeia, é onomatopeia. E daqui a pouco a gente vai descobrir ou revisar o que significa essa palavrinha legal. Vamos continuar? Também temos as linhas cinéticas. As linhas cinéticas são um recurso gráfico muito utilizado nas histórias em quadrinhos e que nos ajudam a entender muito do que está acontecendo quando não há linguagem verbal. E aí eu e você vamos ficar craques aqui na interpretação das linhas cinéticas. Vamos continuar. E temos também as expressões faciais que não podem faltar dentro das histórias em quadrinhos. Você já viu o tamanho dos olhos, da boca, dos personagens das histórias em quadrinhos? Gente, é tudo muito exagerado, que é exatamente para a gente perceber cada detalhe do que está acontecendo na história. E as expressões faciais, elas vão realçar os sentimentos, as emoções, as reações de cada personagem. Então vamos continuar. Vamos ver agora cada um desses elementos em particular, tá bom? E agora eu trouxe para vocês os balões de fala. Os balões são chamados balões de fala, mas esses balões não expressam somente fala e a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Então vamos aqui, olha só. Balão de fala é um recurso gráfico utilizado para representar a fala ou o pensamento dos personagens. E aqui ao lado eu trouxe para vocês alguns exemplos de balões de fala para que eu e você possamos verificar direitinho. Então nós temos aquele balão de fala que é o próprio balão que vai retratar a fala do personagem, que é esse primeiro que tem aí a frase: "Você viu meu livro?" Uma pergunta, não é?
Ao lado dele, você pode perceber que tem um balão, só que é um balão diferente do primeiro que a gente leu. É um balão em forma de nuvem e em vez de uma setinha que vai apontar para o personagem que fala, ele tem 3 círculozinhos, 3 bolinhazinhas que vão estar aí direcionadas ao personagem. Está escrito ali, onde estará o meu livro? Aí, nesse momento que a gente percebe que esse balão não está sendo retratado a fala de alguém, mas, na verdade, está sendo retratada o pensamento de alguém. Alguém que está pensando, onde será que eu coloquei? Onde será que está o meu livro? Mas nós temos um outro balão, que é esse balão vermelho aí, bem do cantinho que você está vendo. E o balão vermelho, ele é todo pontudinho. Você está percebendo aí? Gente, quando vocês virem essa estrutura de balão, vocês vão entender que a pessoa, o personagem que está, ao qual o balão está se referindo, ele está gritando. Então, essa estrutura de balão todo pontudinho aí, você percebe o seguinte, que está retratando o grito do personagem. E o personagem está dizendo assim, ó, não! É um grito, tá bom? É muito interessante, gente, esses balões, porque eles nos ajudam também até na entonação de voz na hora da leitura. Quando você vai ler uma história em quadrinhos, se você lê tudo assim, balão de fala é um recurso utilizado, gente, não tem graça, não tem sentido. Você precisa ler com a entonação correta, se a pessoa está falando, se ela está gritando, se ela está falando de um jeito mais triste, mais alegre, tudo isso tem que ser percebido para que a sua leitura, ela seja uma ótima leitura e você tenha uma ótima compreensão da história. Então vamos continuar. Logo abaixo do balão de fala, nós temos um balão diferente também, que é um balão todo pontilhado. Você está vendo aí na sua casa? Ele é todo pontilhadinho. Então, o que isso quer dizer? Esse balão, quando você vira esses balões, esse tipo de balão nas histórias em quadrinhos, ele vai estar retratando o personagem que está cochichando, falando baixo. Cochicho é a mesma coisa que sussurro, ou seja, é quando eu falo num volume mais baixo do que o normal. Então, aqui ele está dizendo assim, olha só, não conte isso para ninguém. É um cochicho, é um sussurro. Então, o balão de sussurro, não é? Ele é retratado dessa forma. Ele é todo pontilhadinho, tá bom? Então, vamos continuar. Gente, tem esse balão aqui, que é um balão que retrata o amor, que em vez de um balão de fala, ele tem um coração. Vocês já tinham visto isso? Eu nunca tinha visto esse balão e nem vi nenhuma história em quadrinhos. Mas está aqui, né? Quem sabe a gente vai ver em alguma história em quadrinhos daqui pra frente. E vamos continuar, olha só. Temos um outro balão, que na verdade também é um balão aqui, que ele vai trazer pra gente não uma linguagem verbal. Lembra que a gente viu que as histórias em quadrinhos não tem apenas linguagem verbal, mas tem linguagem também não verbal? Então ele está trazendo aqui não uma palavra, não uma expressão. Ele está trazendo uma imagem, e é a imagem de uma lâmpada acesa. Que quer dizer, quando você vira essa imagem em alguma história em quadrinhos, quer dizer que o personagem aí teve uma ideia. A lâmpada acesa, ela representa aí uma ideia. Tá vendo como é que é a linguagem não verbal? Apenas uma imagem te traz aí um pensamento, te traz aí algo do que está sendo falado na história. Vamos continuar? Interjeições. Interjeições, o que são? São palavras que expressam emoções ou sensações de dor, de alegria, de tristeza, de surpresa. E aí nós temos algumas. Ei, ufa, ai, uau, oba, são interjeições, tá bom, gente? Continuando aqui, onomatopeias, pessoal. O que são as onomatopeias? A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais,
quer esses sons sejam de objetos, pessoas ou animais. Aqui eu trouxe algumas onomatopeias de sons que as pessoas fazem quando estão comendo, quando estão com frio, quando estão chorando. E aí temos várias e várias aí onomatopeias. Vamos continuar. Linhas cinéticas. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, gente. O que são as linhas cinéticas? São recursos gráficos utilizados nos desenhos para dar a sensação de movimento aos personagens e objetos. Então, as linhas cinéticas ajudam a gente a perceber o que o personagem está fazendo. Ele está correndo? Ele está se levantando? Ele está indo dormir? Ele está tomando banho? As linhas cinéticas ajudam. Observa aí na tela a imagem aí que eu coloquei para vocês da Mônica com o seu querido coelhinho Sansão. Você observa aí que existem algumas linhas cinéticas dentro aí de todo esse processo aí que a Mônica está. Você vê que no pezinho da Mônica, dá uma olhada aí, tá saindo aí uma nuvenzinha, que aí a gente entende que é uma nuvem de poeira. Também tem umas linhas retas aí, bem no pezinho da Mônica. Isso quer dizer que a Mônica está se movimentando. E pelo jeito que está disposto os pés da Mônica, as pernas da Mônica, a gente pode perceber que a Mônica está correndo. Tem aí na cabeça da Mônica, gente, umas nuvenzinhas aí saindo, não é? Isso também retrata algo, quer dizer que a Mônica ela não está alegre não, a Mônica está bem zangada. E aí ela também está movimentando o Sansão aí, será em quem que a Mônica vai bater, gente? Com certeza no Cebolinha, não é verdade? Então, todas essas linhas cinéticas nos mostram como é que a Mônica faz para se movimentar e a gente vai percebendo aí dentro da história os movimentos do personagem e até dos objetos, no caso, que é o coelhinho Sansão, tá bom? Vamos lá? Expressões faciais, pessoal. Olha só as expressões faciais que eu trouxe para vocês observarem. E o que são as expressões faciais? São a reprodução dos movimentos ou expressões dos músculos da face que indicam emoções. Então, sempre nas histórias em quadrinhos nós vamos ter expressões faciais. Vamos lá, gente, ler uma história em quadrinhos agora, bem rapidinho. Trouxe para vocês uma história da Turma da Mônica. Temos aí o nosso personagem Cebolinha e a Mônica. E vamos já observando aí o balão de fala. Olha, aliás, que não é balão de fala, aí é balão de pensamento. Tá vendo aí? Vamos lá. Cebolinha falando, lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha. Oi. E aí o Cebolinha está aí com outro balão do outro lado dele, dizendo assim, golducha, baleia, saco de areia. Dentuça e pof. Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. E não leio, só leio os balões. Olha aí a Mônica aproveitando para ler os balões da história dela, não é? Então vamos para a nossa atividade, gente. De acordo com a leitura do texto, responda as perguntas que seguem. Vamos lá? Juntinhos, tá? O que o Cebolinha estava fazendo enquanto a Mônica se aproximava? O que você acha que o Cebolinha estava fazendo? Letra A, sussurrando. B, pensando. C, gritando. Ou D, falando. Tempinho para você pensar e já já a gente volta com a nossa resposta, tá bom? Vamos lá? Nós sabemos que para a gente descobrir qual a nossa resposta, nós temos que ver aqui a nossa imagem aí. O que o Cebolinha estava fazendo? Sussurrando, pensando, falando, gritando. Para isso a gente tem que perceber aí, né? Na verdade, o nosso balão. E aí a resposta é? O Cebolinha estava pensando. Lembra que o balão aí dele é aquele balãozinho de pensamento, gente? Então vamos continuar? No segundo quadrinho encontramos dois balões que se referem ao Cebolinha. Qual a diferença entre eles? Vamos dar uma olhada? Olha só, o Cebolinha tem dois quadrinhos aí. Qual a diferença entre esses dois balões aí referentes a ele? Qual a diferença entre esses dois balões do Cebolinha? Tempinho para você pensar e já já a gente vem com a resposta. Vamos lá, pessoal? Vamos aí para a nossa resposta. Qual é a diferença entre esses dois balões? Lembra que nós estudamos sobre isso?
A diferença é que o primeiro balão é o balão de fala e o segundo é um balão de pensamento, gente. Vocês acertaram? Olha aí, esse primeiro aqui é um balão de fala e esse outro balão é um balão de pensamento. Parabéns para você que percebeu aí a diferença entre os dois. Vamos continuar, pessoal? No terceiro quadrinho, lemos a onomatopeia rã. O que ela significa, gente? Vamos lá para as alternativas. Letra A, raiva. B, medo. C, riso. Ou D, dor. Tempo para você pensar o que significa essa expressão aí. O G no começo e um monte de letra R's em seguida. O que você acha que significa? Quem falou essa expressão aí? Lembra, gente, que nós falamos sobre a onomatopeia? Que são aqueles sons que imitam aí, as palavrinhas que imitam os sons que os seres fazem, os seres humanos ou os animais, ou então alguns objetos, quando, né, se movimentam, quando caem. Então, essa expressão significa o quê? Tempinho para você pensar. Então, pessoal, já fizeram aí a sua escolha, conversaram com alguém? Vamos para a nossa resposta? Olha só, essa expressão indica raiva. É uma onomatopeia que vai indicar raiva. Quando alguém está com raiva, vai... né? Então, não fique com raiva não, viu? Fique sempre alegre, fique sempre bem. Gostaram aí dessa atividade? Então, vamos para a próxima, pessoal. Olha só, essa aqui é muito interessante que eu separei para vocês. Em nenhum momento vimos a Mônica bater no Cebolinha, não é verdade? A gente não viu nenhuma dessas cenas. A Mônica realmente batendo no Cebolinha. Mas como é que nós entendemos que isso aconteceu? Então, gente, vamos dar uma olhada aqui na nossa história em quadrinhos. Eu vou dar uns segundinhos para você observar e tentar me dar a resposta aí. Justifica aí. Você não viu a Mônica batendo no Cebolinha. Como é que você sabe que ele apanhou? Então, dá uma olhada aí na tela e já a gente vai aí tirar essa dúvida, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos retornando aqui para a gente fazer aí a nossa reflexão sobre esse momento aqui. A gente não viu a Mônica batendo no Cebolinha, mas como é que a gente sabe que ele apanhou? Então, vamos aqui para a nossa resposta, para a nossa... ver aqui alguns quadrinhos. Olha só, primeira pista de que o nosso amigo Cebolinha apanhou da Mônica é que o quarto quadrinho esconde o momento da agressão. O quarto quadrinho é esse aqui, que usa, gente, uma onomatopeia também, que significa essa onomatopeia aí, ó, pof. Você já viu isso aí em alguma outra história em quadrinhos? Então, indica aí que está tendo uma confusão, que está tendo aí, pode ser um soco, né? Pode ser alguma violência, gente. E deixando já bem claro, gente, que nenhuma dessas atitudes são boas atitudes, tá bom? Por favor, vamos ser da paz. Então, esse quadrinho aí esconde o momento da agressão, mas nós temos uma outra evidência que o Cebolinha apanhou, coitadinho, olha só. No quinto quadrinho, o Cebolinha aparece no chão. Olha como é que tá o pobre do Cebolinha no chão, gente. Tá aí todo aí roxo, né? Tá aí com o olho aí escuro, tudo aí, tá sentado, tá com as estrelinhas saindo da cabeça dele. Tudo isso mostra que o nosso amigo Cebolinha levou realmente uma surra da nossa amiga Mônica, tá bom? Então, pessoal... Gostaram da nossa história? Gostaram da nossa atividade? Então, nosso primeiro momento está chegando ao fim e é hora daquele nosso intervalo para você sair, beber aquela aguinha, ou então dá uma voltinha rapidinho no banheiro e volta para cá que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Te espero já já! Estamos de volta aqui com a nossa aula de língua portuguesa. E aí, está pronto? Está preparado para o nosso segundo momento?
Ótimo! E também eu estou pronta, viu? Estou aqui muito animada para esse nosso segundo momento. E eu quero já que você preste atenção no seguinte, gente. Nesse momento aqui a gente vai precisar dos nossos livros, tá bom? Então você que tem aí o seu livro APS, o seu livro para ler e reler, tá certo? O seu livro C também. Pode aí fazer uso deles, deixar eles aí bem pertinho de você que já a gente vai utilizá-los, tá? Pega também caderno, lápis, borracha, tudo que você precisar, porque agora é o nosso momento aqui para a gente fazer algumas considerações sobre o nosso gênero textual, fazer algumas atividades e você não vai perder nada disso, porque nós vamos estar juntinhos nessa aventura de descobertas. Então vem comigo que agora vamos aqui para o nosso segundo momento e eu espero que eu e você possamos aprender muitas coisas diferentes aqui, muitas coisas legais, tá certo? Estamos de volta com a nossa aula e vamos aqui, sem perda de tempo, conhecer mais uma história em quadrinhos. E a nossa história em quadrinhos agora é de uma outra personagem, também do Maurício de Souza, que a gente já viu aí na outra aula aqui, uma história da Mônica, não é verdade, com o Cebolinha. E agora a gente vai ver a Magali, essa personagem comilona que a gente já conhece bem. Então vamos lá fazer a nossa leitura? Vamos lá. Magali. Aí a Magali está com o nosso amigo Cebolinha, não é? E você já observa também que existem linhas cinéticas aí nesse primeiro quadrinho, não é, gente? Não vou falar nada sobre isso, daqui a pouco a gente vai conversar mais detalhadamente. Vamos para as falas. Ah, dá um teco, Cebolinha, dá um teco? Dá um teco, dá um teco? Ah, dá um teco, dá um teco? Dá um teco, Chaveco, dá um teco. E é isso, doutor. Minha filha come, come, come e nunca engorda. O senhor acha que há algo de errado com ela? Pois é, fora isso também sinto um estranho cansaço nas pernas. E o médico está aí. O que será que essa menina tem, não é? Fim da nossa história, gente. E nós vamos conversar muito sobre ela agora, tá bom? Nós vamos responder às perguntas aqui acerca dessa história em quadrinhos que nós acabamos de ver. Vamos lá. Magali está sempre repetindo o mesmo pedido para todos os seus amigos. Que pedido é esse, gente? E aqui eu vou dar um tempinho para você lembrar aí qual é a palavra, qual é a expressão, na verdade, que a Magali fala para todo mundo que ela vê. Qual é aquela expressão que a gente viu muito na história? 2 segundinhos para você pensar, lembrar e já a gente volta para confirmar sua resposta, tá bom? Vamos lá, vamos voltando aqui. Temos aí uma expressão que a Magali falou para todo mundo nessa história, não é verdade? E a expressão é dá um teco. Gente, vocês já ouviram falar nessa expressão? Vocês sabem o que essa expressão significa? Olha só a Magali aí correndo atrás dos personagens, pedindo para todo mundo aí dar um teco. E aí a gente vai agora para a nossa próxima pergunta. O que Magali quer dizer com a expressão dar um teco? Tempo para você pensar, porque já a gente vai conversar sobre essa expressão. 2 segundinhos para você. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui. Você, pela imagem, por tudo que você já viu na história, o que será que a Magali quer dizer quando ela fala dá um teco? O que significa isso? Eu acho que você já descobriu, não é? Muito fácil, né, gente? Vamos para a resposta? Magali está pedindo um pedaço ou um pouco do alimento dos seus amigos. Você observa nas imagens, né, nos quadrinhos, que a Magali está sempre correndo atrás de alguém que está com alguma coisa na mão. Com um lanche, né, um sanduíche, com alguma coisa que ela quer. E ela sai correndo atrás de todo mundo dizendo, dá um teco, dá um teco. Então ela está pedindo um pedacinho. Ela está pedindo um pouquinho, um tiquinho do alimento, do lanche das crianças, tá bom? Vamos continuar, gente?
Observe as linhas cinéticas no quadrinho e descubra o seu significado. Vamos dar uma olhada aqui nas linhas cinéticas, tá bom? Lembra que as linhas cinéticas são aquelas imagens gráficas, não é? Que vão nos dar a impressão, vão nos dar a ideia do que o personagem está fazendo, de como ele está se movimentando. Então, vamos lá. Vamos observar esse primeiro quadrinho da nossa história, que nós temos os dois personagens, não é verdade? Magali e Cebolinha. E nós vamos observar as linhas cinéticas que estão envolvendo aí os dois personagens. Então, gente, o que essas linhas cinéticas elas estão aí significando nesse quadrinho? Vamos pensar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para saber o que será que a Magali e o Cebolinha estão fazendo nesse momento, tá bom? 2 segundinhos para você observar a figura e pensar sobre o que significam as linhas cinéticas que nós vemos nesse quadro. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui. Já deu tempo de observar bem, já deu tempo de pensar, na verdade. Vamos agora para a nossa resposta, vamos lá? Olha só, as linhas cinéticas desse quadrinho aí indicam que Magali e Cebolinha estão correndo. E aqui a gente vai observar um pouquinho, eu trouxe para vocês aqui, para a gente aí destacar. Olha só, nesse primeiro círculo vermelho que eu coloquei aí para vocês, olha só. Temos 2 linhas, não é? Indicando que a Magali se movimentou de um lugar para o outro. Então, a gente já percebe que a Magali também, e o Cebolinha também tem essas mesmas linhas aí. Ela saiu de um lugar e foi para outro. Então, a gente já sabe que ela não está parada, ela está se movimentando. Mas nós temos outras linhas cinéticas. Olha só, lembra que eu falei para vocês daquela poeirinha? Daquela nuvenzinha que fica aí nos pés dos personagens? Isso quer dizer que ele não está se movimentando devagar, ele está se movimentando rápido, porque quando você já percebeu que se você vai correr num lugar onde não tem asfalto, né? É num lugar mesmo de terra, você vai observar que a poeira vai subir, não é verdade? Tem aquele monte de criança, vamos brincar no quintal, vamos brincar na rua. E aí a poeira chega e sobe, não é verdade? Vocês já viram isso? Então, essa linha cinética da nuvenzinha aí nos pés da Magali, ela está indicando isso, que ela não está se movimentando devagar, ela está se movimentando de forma rápida. Vamos observar mais alguma coisa. Quando a gente corre, pessoal, a gente fica suado, não fica? Não é verdade? Por quê? Porque a gente está aí movimentando o nosso corpo, não é? E geralmente aí o nosso clima não é tão frio, né? Geralmente é bem quente e aí a gente sabe que o nosso corpo ele começa a suar, porque nós estamos aí gastando calorias, então tem todo aí um processo do nosso metabolismo, do nosso organismo. Então quando a gente se movimenta muito rápido, geralmente nós suamos, aí tem as gotinhas aí de suor saindo aí do nosso amigo Cebolinha. Então todas essas linhas cinéticas, elas vão indicar que os nossos personagens, eles estão se movimentando sim, e não estão se movimentando devagar não, eles estão correndo mesmo, tá bom? Gostaram aí dessa atividade? Temos mais uma outra linha cinética, olha só. Essa linha cinética aqui, são 2 tracinhos aqui na vertical, né? Você viu? E esses tracinhos, eles indicam que eles estão se movimentando. Geralmente, esses tracinhos vêm perto de pessoas que estão aí meio que com medo, sabe? Mas aí não é o caso do... Se bem que o Cebolinha tá... A gente observa aí a expressão facial dele, ele não tá... Ele tá um pouco com medo sim, né? Com medo do lanche dele ser pego pela Magali. E aí esses tracinhos também vão indicar que a pessoa está se movimentando, tá bom? Mas em outros casos, pode ser que a pessoa esteja tremendo de frio também. Essa mesma linha cinética também é usada, tá certo? Então vamos continuar, gente. O que o balão referente ao médico expressa? Nós vimos que o personagem, um dos personagens que existe na nossa história em quadrinhos é o médico, não é? Lembra que depois de tudo a mãe da Magali leva ela ao médico? Então vamos dar uma olhada aqui nesse balão do médico, gente, que é esse bem pequenininho aí.
E aqui eu quero que você me diga o seguinte: o balão do médico expressa dúvida, dor, medo ou alegria? O que você acha? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco a gente vem com a resposta, tá bom? Então, pessoal, vamos voltando aqui juntinhos para a nossa atividade. Bem fácil essa pergunta, não é? Eu acho que vocês aí já tiraram de letra, já descobriram aí qual a alternativa correta. O que o balão do médico aí significa, gente? Dúvida, dor, medo ou alegria? Você observa que não existem palavras, não é verdade? Dentro desse balão, nós temos apenas um sinal de pontuação. E é um sinal de pontuação que eu e você já conhecemos. Então, vamos lá para a nossa resposta. O balão do médico está expressando aí uma dúvida, né? Você viu que a mãe da Magali está dizendo aí que ela come e não engorda. O que ela tem? E a Magali está dizendo assim, doutor, eu também tenho um cansaço nas minhas pernas. E o médico está ali, meu Deus, por que essa menina come, não engorda e ainda tem cansaço nas pernas? Ele está com dúvida, não é verdade? Gostaram aí da atividade? Acertaram? Ótimo, então vamos continuar, pessoal. Tem mais coisa aqui pra gente ver. Uma perguntinha para você pensar sobre a nossa história. Por que a Magali come e não engorda? O que você acha? Por que a Magali come, como a mãe dela falou, não é verdade? E ela não engorda? Olha só, essa é a reclamação da mãe da Magali para o médico. Ela diz, olha, minha filha come e não engorda. Eu vou dar para você aqui a nossa resposta, olha só. Porque ela corre bastante atrás de comida, gente. É por isso que a Magali come e não engorda. Entenderam aí? Por que ela não engorda? Porque ela se exercita atrás do lanche dos amiguinhos dela. Vamos continuar, pessoal? Outra pergunta para você responder também. Qual é o motivo do cansaço nas pernas da Magali? Por que ela tem tanto cansaço nas pernas dela? Essa também é bem fácil, não é verdade? Vamos dar um tempinho aí para você pensar, que já a gente observa direitinho, não é? Vamos lá? 2 segundinhos para você me responder. Vamos voltando, pessoal, para a gente aqui fazer a nossa finalização aqui dessa questão. Vamos lá? Então, nós temos aqui a Magali dizendo isso para o médico. Ela diz assim, pois é, fora isso também sinto um estranho cansaço nas pernas. Por que será que a Magali sente esse cansaço nas pernas? Com certeza você já respondeu aí na sua casa. Vamos para a nossa resposta? Porque ela está sempre correndo atrás de comida, então ela está sempre se exercitando. Então, no final do dia, ela vai estar sempre com as perninhas dela bem cansadas, porque ela sempre está aí querendo um teco do lanche dos colegas, tá bom? Gostaram aí da nossa atividade, gente? Que bom! Agora nós vamos para o nosso momento muito especial da nossa aula, que é a leitura da semana. E antes da gente fazer essa leitura, eu já quero que você que tem o seu livro para ler e reler, pegue aí rapidinho. Pegue ele aí, porque nós vamos já fazer a nossa leitura, tá bom? Lembre-se que hoje é o dia da nossa leitura compartilhada. É aquela leitura que você vai convidar alguém especial para estar ao seu lado e compartilhar essa leitura com você. Você pode ler o texto, a pessoa vai ouvindo, depois a pessoa vai ler o texto e você é quem ouve. Ou então vocês podem alternar, um lê uma parte, outro lê a outra parte e assim nós vamos, tá bom? Então, a leitura compartilhada é assim, a gente vai observando a leitura do outro, também vamos sendo observados e nós vamos crescendo juntos, tá certo? Então, gente, eu quero que você abra aí o seu livro para ler e reler na página 107, no texto Os Macacos, tá bom?
Essa é a primeira parte do nosso texto que eu trouxe aqui para vocês. E aí eu espero que a gente faça essa leitura e aprenda muitas coisas sobre esse animal. Vamos lá? Os macacos. Os macacos adoram viver em árvores. Mas há também os macacos que preferem o pé no chão. Os macacos têm os dedos polegares iguais aos dos homens. Os macacos podem segurar objetos. Os macacos são inteligentes. Os macacos aprendem a movimentar os objetos com a mão. Os chimpanzés são macacos. Os chimpanzés andam em bando. Os chimpanzés fazem muito barulho. Os chimpanzés comunicam entre si por meio de ruídos. Os chimpanzés demonstram sentimentos pela expressão do rosto. Os chimpanzés demonstram quando estão tristes ou alegres. Os chimpanzés demonstram quando estão com medo ou com raiva. Então, pessoal, esse nosso texto ele possui 146 palavras. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos aí fazendo essa leitura durante toda a semana, você sabe disso. No final da semana você vai estar cronometrando sua leitura, sabendo quantas palavras você vai estar lendo por minuto, em quanto tempo você consegue ler esse texto inteiro, não é verdade? Então pratique sua leitura, porque com certeza você só tem a ganhar, tá bom? Essa é a nossa leitura da semana, espero que você aproveite muito bem e hoje não esquece, nossa leitura é compartilhada. Escolhe alguém especial para fazer essa leitura junto com você, tá certo? Então vamos lá, gente, olha só. Chegou um momento que você já sabe qual é, que é aquele momento da explicação do nosso para casa, tá bom? E na hora da explicação do para casa, eu já falei para você que eu quero que você pegue aí o seu livro Apis e o seu livro C. Preste bem atenção, porque nesse momento você pode até estar aí adiantando sua atividade. Lembre-se também do seguinte, nós sabemos que as nossas atividades elas devem ser entregues ou na plataforma ou no WhatsApp, conforme é organizado aí, conforme é combinado aí na sua escola. Mas lembre-se de entregá-las, dentro do prazo, lembre-se de entregá-las aí completinhas, né? Converse aí com seu professor se houver algum imprevisto, mas o importante é que você esteja sempre nos acompanhando. Então, tá aí com caderno, lápis, borracha, tá aí com os livros necessários? Então vamos lá que nós vamos agora fazer nosso momento de explicação do nosso para casa, gente. Primeiro livro que eu quero que você pegue é o livro C, tá bom? Pegue aí o seu livro C e você vai abrir o livro C na página 199. Lá na página 199 tem a questão 23 e nós vamos ver essa questão e você vai responder em casa essa questão, tá bom? Olha só, questão 23 da página 199 e é muito fácil, gente, olha só. Questão 23. Desenhe os quadrinhos em seu caderno e complete com o que falta. Então, você vai observar o seguinte, você vai reproduzir esses quadrinhos no seu caderno, né? Você observa que nós temos 3 quadrinhos aí nessa questão, mas o quadrinho do meio, o segundo quadrinho, ele está em branco, não é verdade? Você está vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai criar esse segundo quadrinho. E aí, é você que vai usar a sua imaginação para dizer o que foi que aconteceu no meio da história. Lembra que a história em quadrinhos ela é assim, uma narrativa contada dentro de quadros que são colocados em uma sequência? Então, você vai colocar aí agora uma sequência para essa história, tá bom? Então, reproduza no seu caderno esses quadrinhos e crie aquele que está faltando. Essa é a nossa atividade do livro C, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. Nossa próxima atividade vai estar no livro Apis.
O livro Ápis é esse aqui, né, do 4º ano, e eu quero que você faça o seguinte: abra o seu livro Ápis lá na página 187 até a 189. Nós vamos fazer a leitura dessas páginas, tá? Gente, nesse livro aqui, como você já pode ir respondendo nele, você já pode fazer no seu para casa agora comigo. Olha que legal, não é verdade? Então vamos lá? Pegou o livro Ápis, abriu na página 187, então vamos lá que nós vamos começar a nossa leitura aqui, que nós temos uma história em quadrinhos bem legal pra gente conhecer, tá bom? Hoje foi dia da Turma da Mônica, né, gente? Foi história da Turma da Mônica de todos os personagens. Já vimos aí o Cebolinha, já vimos a Magali, agora nós estamos aqui com o nosso amigo Cascão. Você vai ficar com essa leitura aí na sua tela para você ler melhor. Eu vou fazer essa leitura junto com você agora, tá bom? Leia a história em quadrinhos a seguir. Cascão, eu estou procurando você há um tempão. Vamos ver quem chega naquela árvore primeiro? É pra já. Tchau, Marina. Olha o Cascão indo aí com o amigo dele, né? Vamos continuar a nossa história, tá bom, gente? Cheguei. Ah, o frio ajudou. Ei, Cascão, quer me ajudar a pular corda? Aí o Cascão, no terceiro quadrinho aí, ajudando a Mônica a pular corda. Você está observando que está todo mundo com frio, gente? Você está observando? Lembra que eu falei para você que aquelas linhas cinéticas que nós temos aí, aquelas linhas, 2 linhas verticais, lembra que eu falei para você que às vezes significa a pessoa se tremendo, que pode ser tremer de medo, tremer de nervoso ou tremer de frio? Então, olha aí, observa novamente essa linha cinética nos ajudando a entender a história. 4º quadrinho. Dá até ânimo pular neste friozinho. Olha a Mônica gostando de pular, né? No meio do frio aí. E o Cascão responde assim: ó? Ele quer dizer, ele está confirmando, não é verdade? Está dizendo assim: é verdade, Mônica. Quando ele diz assim, ó, né? Então vamos lá, vamos continuar com a nossa história, gente. Aí o Cascão trocou de lugar com a Mônica, não é? E agora é ele quem está pulando e a Mônica está segurando a corda para pular. Para ele pular, na verdade. E a Mônica diz assim: agora é sua vez. E lá se veio o Cebolinha, gente. Você está vendo que o Cebolinha também está se protegendo, não é? Está com um cachecol aí no pescoço. A Mônica, no primeiro quadrinho aqui dessa página, ela está inclusive com o vestido dela de mangas longas, que ela está com frio, não é? Então vamos ver agora o que o Cebolinha vai dizer para o Cascão. Ô, Cascão, se esqueceu do nosso jogo de hoje à tarde? Olha só, o Cebolinha tinha marcado aí um jogo com um amigo dele, com o Cascão, né? E ele, de tanto brincar com a Mônica, brincar com os outros amiguinhos, esqueceu do jogo que tinha marcado com o Cebolinha. E tá aí no nosso terceiro quadrinho, todos os meninos aí brincando com o Cascão. E o Cebolinha dizendo assim: pega, é sua. Tá falando da bola, né, gente? Tá dizendo assim: ó, Cascão, pode pegar aí a bola que agora a jogada é com você. Vamos continuar, gente? Cascão vai falar assim, olha como é que o Cascão está, pessoal. Lembra que a gente percebe aí que a expressão facial na história em quadrinhos ela é muito importante para que a gente entenda o que está acontecendo? E o Cascão tá olhando aí nesse quadrinho um pouco desconfiado, não é mesmo? Tá olhando assim de lado. E ele tá dizendo o seguinte, olha o que ele tá dizendo. Só não entendo uma coisa. Aí no segundo quadrinho você já vê que o Cascão tá um pouco irritado, não é? Olha como é que ele está. Por que é que a turma vive me convidando para brincar mais no inverno do que no verão? Olha a dúvida que o Cascão apresenta agora. Ele está muito aí, intrigado com essa questão. Por que está todo mundo chamando o Cascão para brincar? E por que é que eles chamam mais ele para brincar no inverno do que no verão? Aí nós vamos ver a resposta aqui, né, gente? E aqui nós temos aqui o Cebolinha com 2 balões, né? Um balão de fala, lembra que a gente viu na nossa atividade de hoje também?
E o outro balão é um balão de pensamento. Só que no balão de pensamento, gente, nós não temos fala. Nós temos uma imagem. E aí eu quero que você veja aí na tela, para a gente finalizar aí essa nossa leitura. Observa aí, faz bem direitinho essa leitura, essa reflexão, para a gente saber o que está acontecendo, tá bom? Dá uma olhadinha aí, já já a gente conversa. Olha só, pessoal, vamos voltando aí, já deu tempo de você ler, já deu tempo aí para perceber o que está acontecendo? O Cascão está aí com uma dúvida dizendo o seguinte: pô, vem cá, por que a turma só me convida mais para brincar quando está no inverno e quando está no verão não me convida tanto assim? E o Cebolinha responde, tem um balão de fala do Cebolinha que diz assim, e ele ainda pergunta, ele diz assim, ele ainda pergunta, você ainda pergunta por quê? E vamos observar o balão de pensamento do Cebolinha, que não tem palavras, na verdade, mas apenas uma imagem. E você vê aí, você percebe que no balão de pensamento do Cebolinha, eles estão aí, o Cebolinha está lembrando de quando eles brincam no verão. Por que eu sei que ele está lembrando de quando eles brincam no verão? Porque nós temos aqui a imagem do sol bem destacada, não é? E aí tá calor, não é, gente? E quando tá calor, quando tá verão, lembra que a gente viu naquela outra historinha? Que quando tá quente, aí a gente vai correr, a gente sua mais, não é verdade? Não é verdade? Então, o que acontece com alguém que não toma banho, não é? Não gosta de tomar banho e está no verão e ainda está correndo, se movimentando? Será que vai ficar um cheirinho bom, gente? Olha como é que está a figura aí do coleguinha aí do Cascão e do Cebolinha tapando o nariz, não é? E aí do Cascão nós temos aí algumas linhas cinéticas mostrando aí como se estivesse saindo um odor, se estivesse saindo aí um cheirinho ruim do Cascão. Então, por que será que eles não chamam o Cascão para brincar mais no verão, chamam mais no inverno? Por causa do mau cheiro, né, que o Cascão exala durante o verão. E fica para nós aí uma dica muito importante para a gente trabalhar nossa higiene pessoal, estar sempre percebendo, será que está na hora de eu tomar meu banho? Será que eu passei ali um perfume legal, né? Importante, lavar o cabelo, são coisas assim que a gente precisa entender. Mas esse ano nosso amigo Cascão abriu uma exceção muito grande, não é verdade? Maurício de Souza aí fez com que ele aí tomasse banho, lavasse as mãos, tudo em prol da nossa saúde, né, para nos incentivar a termos aí uma higiene melhor das nossas mãos, do nosso corpo, não é verdade? Então vamos continuar, gente, olha só. Você vai observar esses quadrinhos, a atividade é essa, tá bom? Você vai observar esses quadrinhos todos, eu não vou ler porque a gente já leu, e ler todos eles e prestar atenção que em todos eles tem um sinal de pontuação. Olha só. Letra A. Qual é o sinal de pontuação que está presente em todas as falas daqueles quadrinhos que você tem que observar? Você vai ver e vai responder. Letra B. Esse sinal tem o mesmo sentido em todas as falas? Sim ou não? Você vai dizer sim ou não. E letra C. Observe os sentidos que o ponto de exclamação assume nas falas dos personagens. Coloque o número correspondente a cada fala nos quadrinhos. Muito entusiasmo, alegria, carinho, chamamento, ordem ou dúvida. Então, gente, essa é a nossa atividade de casa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Façam tudo direitinho, porque a nossa educação ela é muito importante. Nós contamos com vocês. Obrigado pela presença de cada um, pelo comprometimento e pela sua atenção, tá bom? Um beijo, tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos, né? Eu sempre falo, aquele salve de sempre. E esperando que vocês aí estejam todos bem,
com saúde, sobretudo, em época de pandemia, ok? E sempre lembrando que toda terça-feira a gente tem a nossa aula de geografia. E lembrando também que, se você perdeu alguma aula, pede o link lá ao seu professor para que ele possa disponibilizar para você. Assim você pode baixar no seu celular, assistir a hora que você quiser. Baixa no celular e aí você assiste a hora que você quiser, veja a hora que você quiser, sobretudo as minhas aulas, né? Estou falando aqui, beleza? Então, sem mais boró, alunos do 4º ano aí, nós estamos conectados aqui, ok? Nossa aula de geografia, eu sou o professor JJ e hoje a gente vai falar sobre um assunto em que geralmente a gente não fala muito quando se fala em geografia, tá? Vamos ver qual é esse assunto? Vamos lá. Proporção e escalas. Eita, aí já vem o professor JJ com esses temas deles complicados, etc. Gente, tem nada de complicado. O problema é que quando a gente percebe aqui na nossa aula esses assuntos, esses conteúdos, que a gente vai se tocar, dizer, é isso mesmo, eu nem me toquei sobre isso. É exatamente para isso que a gente está aqui. É para fazer com que vocês percebam aquilo quando vocês estão estudando, por exemplo, olhando um mapa, você não percebe. Ok? Nossa habilidade de hoje. Utilizar noções básicas de medidas para se estabelecer as relações de proporcionalidade entre o objeto real e o representado. Mas o que é um objeto real? Vamos imaginar o seguinte, eu sempre faço essa brincadeira com meus alunos. Vocês que estão aí me assistindo agora, eu vou pedir agora para vocês, de forma nenhuma, tá? Mas olha só, presta bem atenção. De forma nenhuma, certo? Não pode, de forma nenhuma, você não pode pensar, certo? Num carro preto. Eu aposto que boa parte de vocês já está pensando. Sabe por quê? Porque eu acabei influenciando vocês a pensar. Agora eu pergunto, o que vocês estão pensando é real? É algo concreto que você pode pegar, ver, apalpar? Não, porque está só no pensamento, ok? Então, o real, quando a gente fala real aqui no caso da geografia, e o representado são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, vamos pensar. Se você tem uma fotografia da sua família, isso é real? Não, é uma representação de algo, de um fato que aconteceu no passado. Porque não existe fotografia do futuro, existe? Você pode tirar uma fotografia no futuro? Não. Toda fotografia, ela é sempre do passado. Ah, professor, mas eu tirei uma fotografia faz 1 minuto. Mas 1 minuto atrás é passado, certo? Então, a representação da fotografia, ela não é real, é só uma representação. O que aconteceu, aí é que é o fato real. Mas vamos ver, isso às vezes é meio complicado, mas não vamos complicar não. Olha só para essa figura aqui, ó. Tá vendo aqui? Né? O Chiquinho, eu vou chamar ele de Chiquinho. Então, você tem aqui o Chiquinho, ó. Tem um Chiquinho grande e ele vai diminuindo, ok? Isso aqui a gente vai chamar de escala pequena. Mas eu vou pedir que vocês prestem atenção para isso aqui, ó. Para essa área aqui, tá? Essa área que está em azul, cartaz. Ok? Presta atenção. Você vai olhar para o cartaz. Olha para o Chiquinho, mas você olha também para o cartaz. Então vamos lá. Se você olhar para o Chiquinho grande e olhar para o espaço, você vai ver que eu tenho menos espaço porque o Chiquinho está grande. Quando ele vai diminuindo, vai surgindo mais espaço, não vai? E assim até chegar aqui, ó, o Chiquinzinho, né? Vamos dizer assim. Então aqui você tem mais espaço, olha só. Então olha só, a escala pequena, que é essa aqui, apresenta uma área maior, porém é mais difícil de perceber nela alguns detalhes da imagem. Essa imagem aqui, ó. Não é essa aqui não, é essa aqui. Tá certo? Tá confuso? Calma aí que a gente vai explicar, tá bom? É porque a escala realmente é um tema mais complexo para a gente entender. Mas vamos desmiuçar isso aí, vamos lá. Aí vamos ver o cartaz 2, ó. Olha aqui, ó. O cartaz 2 é esse aqui, ó. Certo? E aqui nós temos novamente o Chiquinho grande. Ok?
Nós vimos a escala pequena, vimos lá o Chiquinho na escala pequena, vimos o Chiquinho agora também no outro, né, no outro formato aqui. Na escala grande, em que o modelo da foto encontra-se mais próximo à área representada, a imagem é menor. Porém, é possível perceber um número maior de detalhes. Vamos para frente. Olha para cá agora. Todo mundo sabe o que é um zoom. É aquela aplicabilidade do celular que a gente pode aumentar a imagem ou diminuir. É como se você estivesse olhando por um binóculo, aquele binóculo que aumenta o foco da imagem quando ela está distante, tá? A gente percebe mais nitidamente. Então, olha só, é melhor dar um zoom. Quando você dá um zoom, é como se a imagem que está distante se aproximasse de você, não é? Exatamente. Ok? Então, você tem um zoom para aproximar e tem um zoom para afastar a imagem cada vez mais. E agora? Gente, se você não consegue ler o que está escrito, você vai se afastando da tela até conseguir. Tá? Então, você está na frente da TV, não está? Ou está na frente do celular? Então, você deixa o celular numa posição fixa, ou se você estiver à frente da TV, você vai, né, se afastando, até você conseguir ler o que está escrito aí. Dá para ler o que está escrito aí? Já deu? Se algum de vocês já fez essa experiência aí de olhar para a tela e afastar um pouco mais da tela, acredito que já deu para você ler. Mas eu não vou dizer o que está ali, o que está escrito aí, não. Você vai descobrir. Se, né, eu tiver assim, bom, e perceber que vocês fizeram, porque eu tenho essa sintonia com vocês, aí eu digo no final. Mas se eu não perceber que vocês não fizeram esse teste prático aí, eu não vou falar. Então, como é que você vai descobrir o que está escrito aí? Deixa a imagem, que eu estou deixando agora na tela, vai se afastando um pouquinho, até você conseguir ler o que está escrito. Tudo bem? Um segundinho. Se alguém já fez, acredito que já deu para descobrir o que está escrito. Está doido para me dizer o que é, né? Infelizmente não tem como ainda, mas você pode estar falando aí com seu pai, com sua mãe, com seu irmão mais velho, ou alguém que está aí dizendo, descobri o que está escrito ali. Certo? Fala aí para todo mundo saber o que está escrito ali. Beleza? Já deu para saber, não já? Já. Se você já fez o teste de se afastar da tela, já deu para saber. Vamos lá então. O celular tem muitos recursos e um deles é a fotografia. Na sua cabeça deve estar se perguntando, mas para que o professor J está fazendo isso? A gente está falando sobre escala. É exatamente para você entender como é que funciona a escala num mapa. Tá? Num mapa de geografia. O que acontece quando damos um zoom em uma foto? Ela aumenta ou diminui, porque o zoom pode ser para aumentar, no aproximar a imagem da gente, ou diminuir. Os detalhes mudam quando eu aumento. Será que aumenta? Quando eu aumento o zoom, os detalhes da imagem, por exemplo, essa imagem que está aqui, elas se alteram? Pensa aí. O tamanho muda? O tamanho muda? A imagem fica distorcida? E aí? Se você respondeu que sim, os detalhes mudam. Se você respondeu que sim, o tamanho muda. Se você respondeu que a imagem fica distorcida, exatamente. Né? Acontece isso. Ok? E agora? Dá para você ler o que está aqui? Dá para ler? Talvez não, né? E aqui? E esse? Aí vai aumentando e vai aumentando a sua capacidade de enxergar e ler o que está escrito, não é? Não é isso? Então você começa daqui, não, professor, não estou enxergando não, está muito pequeno. Agora já estou vendo. Parece aquelas consultas quando a gente vai no oftalmologista, que ele faz aquela consulta que a gente fica lá sentado, ele coloca lá uma coisa que a gente fica olhando. Ele vai dizendo, lê aquelas letras. A mesma coisa é aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Você não consegue ver, aqui já dá para ver um pouquinho, aqui já vai aumentando, chegando até o final você consegue ler o que está escrito. A aproximação da imagem permite que seja observado um maior número de detalhes. Passa-se a enxergar apenas parte da totalidade da imagem, porém com tamanho ampliado. Ou seja,
quando eu aproximo uma imagem qualquer, certo? Ela me dá uma capacidade melhor para me ver a imagem. Mas será que eu consigo enxergar assim mais detalhadamente os detalhes? Essa é a pergunta que a gente vai fazer quando a gente estiver estudando escala. Então vamos lá. Olha para essa figura agora. Aqui nós temos um mapa da África, do continente africano. Podemos ampliar e reduzir uma imagem não só através de recursos digitais, como no caso do zoom do celular, mas com recursos analógicos também, ou seja, de forma manual. É o caso da malha quadriculada. Então aqui, ó, está o mapa, mas ele não está numa malha quadriculada, tá certo? Agora sim ele está. É o mesmo mapa, mas está numa malha quadriculada, que é essa aqui, ó. Aqui nós temos, quadrinho desse corresponde a 1 centímetro. Então seria 1 centímetro quadrado, porque é 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro desse lado, 1 centímetro do outro. Certo? Então vamos lá descobrir como. Você vai pegar, isso é uma experiência que você pode fazer aí agora. Você pega 3 folhas com a malha quadriculada ao lado. Então você pode fazer, não dá para você fazer agora porque não dá tempo para você fazer a malha. Mas quando terminar a aula, você vai assistir tranquilamente, aí dá tempo para você fazer e você vai fazendo essa experiência, ok? Pegue 3 folhas com a malha quadriculada, que é aquela ali. Com o auxílio de uma régua, verifique se os quadradinhos, que são esses aqui, ó, apresentam 1 centímetro de altura e 1 centímetro de largura. Ó. Tá vendo que tá aqui, ó, 1 centímetro, 1 centímetro. Todos eles aqui vai ser 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Todos eles vão ter a mesma medida de todos os lados. A gente pode chamar aí, né, como vocês já estudaram, 1 centímetro quadrado, porque é um quadrado com a mesma medida. Aqui tem a malha quadriculada já, ser um mapa. Em seguida você vai desenhar um mapa qualquer na folha quadriculada. Aqui, certo? Digamos que você faça a opção por desenhar um mapa da África, que eu coloquei aqui. Então tá aqui, ó. Aqui ele começou. Vamos ler? Olha, tá vendo aqui, ó? É o mesmo aqui, ó. Só que aqui é maior. Tá certo? Aqui é maior. É a mesma medida aqui, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, tá certo? Aí vamos lá. Aqui ele começou a desenhar. Não dá tempo a gente mostrar tudo, o desenho completo com as malhas, mas aqui, digamos que você começou a desenhar um mapa, tá certo? Lembrando que essa figura aqui, ela é a mesma, só que aqui ela está menor do que essa aqui, tá? Que você vai fazer o desenho ali, ó, tá certo? Bom, o que acontece? Como ficou cada pedaço do desenho em cada um dos quadrados? Ou seja, nesse aqui que você desenhou o mapa, né? Porque não vai dar tempo eu fazer isso. E nesse aqui. Os pedaços desse aqui ficaram maior? Ficaram mais nítidos? Ou não? Tá? Nas demais folhas, você vai reproduzir o mesmo desenho, respeitando o tamanho dos quadrados, ok? Então, se o quadrado for do tamanho de 1 centímetro, você vai fazer o desenho respeitando os quadrados, não vai aumentar não. Ou seja, em cada quadrado deverá estar representado exatamente o mesmo pedaço do primeiro desenho. Qual é o primeiro desenho? Esse aqui. Perceba que isso aqui é menor, tá? Essa malha é menor, ok? Dessa forma, na malha em que os quadrados são maiores, olha só, o desenho ficará ampliado. Claro, né? Se a malha é maior, você fez o desenho maior, para poder caber. Porque se você não fizer o desenho maior, vai sobrar espaços nos quadradinhos, porque eles são muito maiores, certo? Enquanto que na malha onde o quadriculado é menor, o desenho será reduzido. Então, gente, é simples, ó. Se você olhar para cá, essa malha aqui, ó, proporcionalmente ela é menor, é a mesma, ó, a mesma medida, mas ela é menor do que essa aqui. Então, o que acontece? Se eu fizer esse mapa aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, tá certo? E eu fizer o mapa aqui, ó, o mapa vai ser maior, tá? É o mesmo mapa. Então, ele vai englobar mais espaço aqui, ó. Tá certo? Para entender, daqui a pouco a gente chega lá nos mapas. Então, escala, presta atenção.
tá? E aí eu vou mostrar aqui no mapa, ó. Todo mapa que você olhar, geralmente, quando você abrir um livro que vê um mapa, ele vai aparecer isso aqui, ó. Lá está escrito escala. Aí aparece isso aqui. E a gente nunca para pensar, mas o que é isso? Que esse número, será que isso é matemática? Não, é uma escala de proporção. E a gente vai já explicar como. Então, olha só. Olha aqui o mapa. Aqui está a escala de 0 a 346 quilômetros e aqui está a escala 2,36. Vou já dizer como é que a gente lê isso aqui. 2,36.600.600, tá? Vou já explicar como é que a gente lê, ok? Então, geralmente, quando você olhar para o mapa agora, você não vai olhar só o mapa, você vai olhar os detalhes. A legenda, às vezes tem uns que tem aqui a rosa dos ventos, nesse aqui tem a escala, ok? Então, vamos lá. Escala. Escala é a relação existente entre dois pontos, um ponto A e um ponto B, tá? Então vamos lá. É a distância que os separa no mapa e na realidade. Então, gente, vamos pensar assim, olha, vamos tentar explicar aqui. Imagina que eu estivesse mostrando para vocês aqui agora uma foto de uma maçã, tá? Aparecesse aqui na tela. Essa foto seria real? Não. Ela seria do tamanho de uma maçã? Não. Se eu tivesse a foto aqui e tivesse a maçã na minha mão, elas seriam a mesma maçã, mas representadas de forma diferente, tá? Então isso aqui é a escala. É a relação existente entre dois pontos. Um ponto que é representado e um ponto que é real. E a distância que os separa no mapa e na realidade. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Olha para cá agora. Aqui é a escala do mapa. Vou já, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, é a distância entre dois pontos. Aqui é o mapa, a distância do mapa, e aqui é a distância da realidade. Tá? Que tá lá no mapa e na realidade. Então olha para cá agora. Aqui é mapa, o que está no mapa, que é o que é real. Geralmente, nos mapas, a escala é representada em centímetro, ok? Ou em km, que a gente chama de quilômetro. Então, são os dois pontos representados no mapa, ou em centímetro ou em quilômetro. Como é o caso aqui, ó. Aqui tem quilômetro, certo? Mas poderia ser centímetro, ok? Então, agora olha para cá. Vamos aplicar agora isso no mapa. Escala. Vamos chamar o ponto D de mapa, que sempre vai ser designado em centímetro, ou quase sempre. O D maiúsculo, aqui é o D minúsculo, o D maiúsculo é a realidade, que é em quilômetro, tá? Então, se no mapa vier representado em centímetro, aqui no caso, ó, ele está dizendo que é quilômetro. Então, é 1 quilômetro para 36, será que é milhões? E aí vem aquela velha dica que eu sempre digo, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão. Então aqui é 1 quilômetro para 36 milhões. Certo? Vamos lá. Realidade em km. E a letra E é a escala, que está em quilômetro. Então vamos lá. Olhando para o mapa. A escala está dizendo que o ponto A, que está no mapa, a ponto B são 346 quilômetros. Então aqui, ó, 1 significa 346 para 36 milhões. É complexo? Não é tanto. Vamos tentar ver aqui agora. A escala tem o objetivo de mostrar quantas vezes uma determinada área foi reduzida para que pudesse ser cartografada na folha de papel mesmo de uma maquete. Ou seja, o mapa, gente, quando a gente olha o mapa, esse mapa aqui não é o mapa que está representando o Brasil no seu tamanho real, é? Não é. Já imaginou se a gente pudesse fazer um mapa do tamanho do mundo? Impossível isso, né?
Impossível. É por isso que na geografia a gente reduziu o tamanho dos mapas para que a gente possa entendê-lo. E é para isso que tem as escalas, para a gente poder fazer esse mapeamento e entender as distâncias de um local para outro. Vamos pensar assim, olha, imaginar assim. Imagina que um colega seu chega para você e diz assim, Caio, eu queria que tu me mostrasse a distância de Teresina para Campo Maior aqui no papel. Certo? Aí ele pega o papel, o caderno dele e vai mostrar, olha, Teresina para cá. Aí ele vai colocar lá no papelzinho dele, ó, na folha de caderno. Não, vai dar, digamos, 120 quilômetros. Certo? O que ele está representando no papel não é real. É uma representação. Ok? Mas, né, o Gilberto ali, que está sendo, para quem o Caio está explicando, ele vai entender. Aí você vai lá no mapa e você percebe como essa distância se torna real. Deu para entender, né? Talvez seja complexo, nem tanto, tá certo? Basta você pensar. O que está no mapa é uma representação e a escala é que vai definir essa distância real de um ponto para o outro. Por exemplo, se eu quiser, de repente eu quero viajar, ou você quer viajar daqui de Teresina para São Paulo, tá? Aí você vai lá no mapa, aí pega um mapa político ou um mapa rodoviário, aí está lá escrito a distância. Ali é uma representação. Aí você vai lá na escala, aí vê a escala, percebe a escala, está lá em quilômetro, aí você já sabe. Aqui para São Paulo dá mais ou menos 1.600 a quase 2.000 quilômetros. Está no mapa, na escala, mas de uma forma reduzida, de uma forma representativa. Ok? Olha só, se a escala tem esse objetivo de mostrar quantas vezes uma determinada área foi reduzida para que a gente possa entender dentro do mapa, certo? Ela também significa, né, a gente falar e dizer que ela também é uma representação daquilo que não é real, certo? Daquilo que não é real, é um mapa. E através do mapa eu posso me localizar através de saber a distância de um ponto A para um ponto B. Qual é a importância de uma escala em um mapa? Vamos lá. A escala cartográfica é fundamental para entendermos a proporção, ou seja, a proporção entre um espaço real e a sua representação no mapa, certo? A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. Gente, a gente quando olha para os mapas, a gente não vê isso, esses detalhes, não olha para a legenda, não olha para a Rosa dos Ventos, não olha para as escalas, não olha para essas informações que tem ao redor do mapa, que são extremamente importantes. Na verdade, hoje a gente quase nem usa mapa, né? Porque a gente já falou isso aqui numa aula, a gente tem os aplicativos de localização. Então, por exemplo, quando a gente quer ir para um local, bota lá no aplicativo, lá, e aí a mulher vai falando no pé do seu ouvido e você vai se localizando. É diferente de você chegar, por exemplo, para alguém e dizer, papai, vamos lá no centro. Aí seu pai diz assim, meu filho, traga bem um mapa para a gente ver aqui, qual é o melhor caminho. Pega, estende aquele mapa enorme ali, certo? De Teresina, e você vai ver, tá aqui, rapaz, está muito pequeno, tal. Aí você diz, não, papai, já tem um aplicativo, coloca o aplicativo que é mais rápido, e você vai direto. Então, mas há necessidade da gente perceber isso nos mapas. Porque isso aqui, gente, é o que está nos aplicativos. Os aplicativos só existem porque existem os mapas, certo? Sabia disso? Eu já expliquei isso aqui numa aula. Os aplicativos pegam as informações dos mapas, joga, condensa tudo isso, certo? E aí o que vai? Ele se tornou um instrumento de orientação e localização dentro do espaço que a gente convive. Ok? Via satélite, claro. Então vamos lá, olha só. Sabemos que os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala. Então aqui você tem, por exemplo, 1 para 4 milhões.
uma para 25 milhões. Certo? Então, digamos que aqui fosse 1 centímetro. Cada centímetro corresponde a 25 milhões. Se aqui fosse 1 centímetro, cada centímetro corresponde a, no caso aqui, 40 milhões. Se fosse em quilômetro, seria da mesma forma. Ok? Por exemplo, vamos pegar aqui. Olha aqui a escala, tá? Olha aqui a escala. Se uma escala de um determinado mapa é 1, e aí eu vou ler do jeito que está aqui, 2,500, ou, como a gente costuma ler, 1 para 500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros do espaço real. Olha só, aqui é 1 centímetro. Esse 1 centímetro corresponde a 500 centímetros do espaço real. Certo? Consequentemente, essa proporção é de 1 por 500. Gente, basta você pegar a sua casa e ver os cômodos da sua casa. Quando você vai fazer um mapazinho da sua casa, o que acontece? Então vamos lá. Existe dessa forma 2 tipos de escala. A numérica, o nome já diz, né? Representada através de números, e a escala gráfica, que alguns mapas trazem isso aqui, ó. Aqui lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, aqui, ó. Ou seja, a realidade foi reduzida de 500 mil vezes. Você pegou, reduziu ela e colocou dentro do mapa. Mas está lá, ela é referenciada, tá? Aqui você lê da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, ó. 5 quilômetros para cada 1 centímetro. Ok? Bom, a escala numérica representa em forma de fração a proporção da escala, havendo dessa maneira o seu numerador e o denominador. O número 1, geralmente acontece isso, certo? O número 1 e as medidas em centímetros. Ou seja, geralmente vem esse número, é padrão, todos os mapas geralmente vêm, e vem em centímetro ou quilômetro. Depende muito da distância aí que a pessoa que elaborou o mapa quer fazer. Então você tem aqui o numerador, que é 1, certo? E aqui você tem a proporcionalidade. 1 para, no caso aqui, 50 mil. Aqui nós temos 2 exemplos bem práticos. Aqui você tem a escala no mapa, 0 a 346 por quilômetro. E aqui você tem novamente a escala, 1 para 79 milhões. Ok? Aí você vai fazer essa aplicação direto aí no mapa. E aqui, gente, tem falei sobre a planta da sua casa. Eu trouxe para vocês o mapa da escola de Tiago, olha só. Está aqui o mapa. Aí ele fez o mapa, ó, tá? Ele representou aqui 0,5 metros, 1 para 500. Observe a planta da escola de Tiago e faça o que se pede. Circule a escala. Né? A escala é essa aqui, ó. Quantos metros são representados em cada centímetro? 5 metros. Então, 5 metros. A escala representa a medida real da escola de Tiago. Ou seja, que cada centímetro do mapa representa 5 metros do espaço real da escola. Aí é você fazer o cálculo. Utilize uma régua para medir o jardim no desenho da planta. Qual a medida do jardim no papel? Você vai pegar e medir. Agora você vai usar conhecimentos da matemática e da geografia, tente descobrir como usaria a escala para descobrir o tamanho real do jardim da escola do Tiago. E aqui nós temos uma escala cartográfica, né? Aquela escala que geralmente a gente não vê muito nos mapas, porque a gente vai ver mais a numérica, mas ela existe. Como interpretar uma escala cartográfica? Aqui você tem o valor no mapa e aqui o valor real, tá? 100 mil. 1 centímetro corresponde a 1 quilômetro. A escala cartográfica que você tem aí, aqui tem um exemplo bem prático e o nosso desafio. Desafio mesmo, viu? Desafio mesmo. Que tal fazer uma pequena planta de sua casa, destacando as partes e informando as medições de cada cômodo? Depois faça uma comparação da sua planta com o tamanho real da sua casa. Peça a ajuda de seu pai ou alguém que possa lhe ajudar e fazer as medições. Gente, assista uma aula, ela é reprisada à tarde. Não esquece, baixa no teu celular e você assiste a hora que você quiser, beleza? E a gente se encontra aí, tá? Cuidado, o Covid tá por aí. Tchau, tchau.